Tudo bem, pessoal? No vídeo de hoje eu vou estar falando sobre os estimulantes e principalmente qual que é a lógica errada que muitas vezes as pessoas utilizam eles no dia a dia, tá bom? Bom, então os estimulantes, desde bebidas energéticas até cápsulas, o que se denomina pré-treino, que são várias substâncias que tem ali combinadas, então desde cafeína, desde pó de guaraná até outras substâncias sinérgicas. Algumas pessoas utilizam o próprio café em doses altas que fornece uma quantidade elevada de cafeína, tá? Então, tudo isso tem algumas implicações, principalmente quando não é planejado. Sempre lembrando que, assim, todas essas substâncias, elas são dose tolerante. Então, a dose inicial que você utilizava e surtir efeito, com o tempo ela tende a não surtir mais efeito, tá bom? Então, esse é um ponto essencial de se entender. Isso aí, para quem faz a utilização, é bem evidente. A pessoa sente depois de uns 3, 4 dias de uso. Então, um dos usos racionais seria justamente utilizar ciclando. Alguns dias você utiliza, outros dias você não utiliza. Deixar para utilizar só quando houver extrema necessidade, tá? Bom, mas o vídeo vai um pouco além disso. Eu quero explicar um pouco quais os malefícios que você pode ter do ponto de vista do seu bem-estar quando você utiliza ele sem um critério e sem uma lógica prévia, tá? Então, por exemplo, algumas situações. O energético ele não deve ser utilizado para suprir a falta de sono. Esse é um erro muito comum. E por que é comum? Porque no início ele pode, de fato, melhorar a sua capacidade e a sua performance ali quando você está se privando de dormir. Então você está sem dormir por um período e você utiliza dessas bebidas ou dessas cápsulas e de fato você melhora ali a sua capacidade de atenção, de foco, de concentração, de realizar atividades. No entanto, isso, além de agravar o seu grau de fadiga, prejudica a sua recuperação, aumenta o seu grau de ansiedade. Nos dias posteriores, a tendência é que sua performance caia muito mais e isso entre num ciclo vicioso. Então, olha que louco, você utiliza uma substância energética que com o passar do tempo ela tende a perder o efeito ou diminuir o efeito e além disso, você que não está se recuperando bem por um sono adequado, tende a ficar cada vez mais fadigado e cada vez mais cansado porque fica repetindo esse ciclo. Então a substância perde efeito e você vai ficando cada vez mais fadigado. Aqui tem uma série de implicações do ponto de vista hormonal, desde aumento de cortisol, alguns estudos mostram até supressão um pouco dos níveis de testo, tá? Fato é que não se deve fazer isso. Nunca se utilize de bebidas energéticas para suprir a falta de sono, principalmente da sua forma crônica. O que você pode fazer é se pontualmente, por exemplo, amanhã eu tenho que dar uma aula e eu vou ter que me privar de sono hoje, aí sim você pode utilizar a bebida energética pontualmente, contando que os últimos dias você já teve noites de reparo adequada e consegue contornar essa situação. Tudo bem, pessoal? Essa é uma questão importante. Outra questão importante é que não utilize bebidas energéticas ou suplementos termogênicos, seja lá o que for, para tentar suprir a sua dieta pobre. Então, a sua dieta que não tem as bases energéticas adequadas, seja de carboidrato, seja de gordura, e o aporte adequado de proteína, você tenta suprir isso com o uso de energéticos. Esse é um erro fatal também, principalmente do ponto de vista estético, tá? Você vai perder não só o físico, que vai piorar, vai ficar mais feio, mas também a sua performance principalmente nos exercícios de maior intensidade. Então essa é uma questão importante. Algumas pessoas utilizam ali, por exemplo, quando estão em dietas muito restritivas, de baixo carboidrato. Isso é um problema também, porque você estimula a gliconeogênese e você acaba perdendo, como eu falei, não só a gliconeogênese é a formação de glicose a partir de outros substratos. Então, nesse caso, além de você cair a sua performance esportiva, quando você está em dieta restritiva e usa muito estimulante, também ocorre ali o comprometimento de massa muscular, principalmente quando você não tem estratégias adequadas. Então, o primeiro ponto foi em relação ao sono. Não tente suprir a sua falta de sono com bebidas energéticas, tá? Isso, a longo prazo, você vai estar fadado ao fracasso.
O outro é não tente compensar uma dieta ruim com bebidas energéticas ou com suplementação de pré-treinos, esse tipo de substância, tá bom, pessoal? Isso é fundamental, é fundamental o entendimento. Então, o ideal é que você passe num nutricionista, passe num médico capacitado para entender a sua situação diária, para entender as suas necessidades de estudo, as suas necessidades de trabalho, as suas necessidades de exercício. Com isso, acertar a sua dieta, acertar o seu sono e introduzir essas substâncias energéticas de modo pontual e ir alternando essas substâncias, fazer de modo individualizado para que você não crie dose de tolerância dessas substâncias e utilize ela de modo racional. Tá? Então, sempre pensando que a sua saúde e as suas estratégias de vida devem ser pensadas a médio e longo prazo, porque assim você não compromete sua saúde mental, seu gasto financeiro e seus resultados. Isso é muito importante, viu, pessoal? Não tente pular etapa e tente perceber aquilo que está acontecendo com você. Que fase que você está da sua vida, quais que são suas necessidades e procure um profissional para ajustar essa questão. Caso a condição financeira não propicie você passar em profissionais que possam ajustar, tente utilizar essas substâncias estimulantes de modo a agregar o seu estilo de vida saudável. Não deixe os outros pilares e tente compensar tudo com isso. Então, por exemplo, um modo prático. Eu durmo mal, como mal e faço pouca prática de exercício físico, consequentemente você tem uma fadiga. E aí você tenta suprir isso com uma quantidade enorme de café por dia. Então, 700 ml, 1 litro, não faça isso. Isso a longo prazo está fadado ao fracasso do ponto de vista de performance, do ponto de vista de aumento da capacidade de trabalho, aumento da capacidade física, tá? Então tente se voltar para outros pilares básicos e tente utilizar o energético de modo mais inteligente. Ou seja, por exemplo, eu tenho de segunda a sábado. Eu utilizo café. Você vai lá e utiliza a cafeína 3 vezes na semana. As 3 vezes que você sente uma fadiga maior, que você pensa que você pode aumentar um pouquinho a sua capacidade para estudar um pouco mais, para trabalhar um pouco mais, para treinar um pouco melhor, aí sim, né? Pontualmente você utiliza ela. Daí nos outros 2 dias você pode utilizar um outro estimulante numa outra dose, ou não utilizar, ou dormir mais cedo e reparar. Quer dizer, tente utilizar de modo inteligente, tá? Assim, você não compromete sua performance, sua saúde mental e seus resultados. Tudo bem, pessoal? Espero que tenha ficado claro. Se inscreva no canal, curta o vídeo e até a próxima.